Cumprimento as irmãs com paz do Senhor Jesus, amém? O irmão também, viu? Glória! Quando me convidaram, não me convidaram, né? Tipo, me intimaram a dar uma saudação, o irmão Douglas, né? Falou assim, eu senti de Deus que você tinha que dar uma saudação, depois que mulher, você falei amém dessa vez. Por várias vezes eu falei que não, mas eu falei assim, vai chegar uma hora, tem que chegar uma hora que eu tenho que parar de fugir, né? Daí eu falei assim, tudo bem, eu vou. Faz um tempinho já que ele me falou, e eu fui pensando esse tempo todo o que eu ia falar. Deus, o que eu vou falar? Ele falou assim para mim, pode ser um louvor, pode ser um testemunho, pode ser uma palavra, o que você quiser. Eu falei assim, testemunho tem tanto, né? Falei assim, a gente só não acha que não tem testemunho, irmãos, quando a gente não olha direito para tudo da gente, porque todo mundo tem testemunho todo dia, né? Se você olhar só de você abrir o olho pela manhã, o Senhor te deu o fôlego de vida novamente ali, você poder respirar, você já tem um testemunho para contar porque você está pé, né? E daí eu falei assim, fiquei pensando, falei assim, eu vou contar um testemunho, passei por vários testemunhos, passei pelo testemunho da infância, passei pelos testemunhos do Miguel, passei pelo testemunho do casamento, passei por um monte, eu falei, meu Deus, mas eu acho que não é isso que eu tenho que falar. Daí eu fiquei aflita, e eu passei uma semana, essa semana que antecedeu, foi muito confusa para mim, e eu fui observando muitas coisas. Aconteceu muitas brigas, muitas discussões, eu fui observando as pessoas, eu fui vendo como elas se portavam. Chegou no domingo, aconteceu uma coisa que nem certeza eu me tomar. Falei assim, Senhor, eu estou tão irada, mas tão irada, que se eu for tomar essa vacina, eu estou pecando. Eu falei assim, e eu sei que a gente tem que pedir perdão e tem que cumprir a palavra de Deus, porque a gente tem que tomar essa vacina. Eu falei assim, mas não é isso que o meu coração está agora. Eu estou tão irada que eu não tenho coragem nem de pedir perdão. E eu não vim tomar essa vacina. Eu falei assim, mas eu creio que o Senhor vai me perdoar por eu não ter tomado, porque, como fala, o homem examina a si mesmo. E eu vim daquela maneira que eu tomei. E daí eu não vim no domingo, e na segunda-feira de manhã eu tinha que trabalhar, eu não fui. Daí ali o Miguel estava dormindo e eu comecei a ler a Bíblia. Daí eu falei assim, então não é um testemunho, uma palavra. Eu vou ler aqui para as irmãs, eu vou ler rapidinho para mim não prolongar, tá bom? Mas se vocês quiserem ler depois em casa, fica em Lucas 11, versículo 33, fala sobre a candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe no oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E eu entendi assim, a gente é a luz do Senhor. Aqui fala que a candeia do corpo é o olho. Conforme a gente olha a situação, é assim que nós somos. Da mesma maneira que no domingo eu fiquei irada, foi da maneira como eu vi. A gente às vezes está na nossa casa e a gente vê aquela situação e às vezes você pode ver por um lado bom, mas você não vê, você vê pelo lado mal. E o Senhor, Ele quer de nós que nós vejamos as partes boas das coisas, que nós temos um olhar bom sobre as coisas. Porque nós somos do Senhor, então a gente tem que todo o tempo olhar o que aquilo tem de bom. Não todo o tempo olhar aquilo que tem de ruim.
foi isso que aconteceu no domingo comigo. Fulano me disse tal coisa que aquilo doeu tanto. Gente, não precisava ser daquele jeito. Eu perdi a bênção de estar dentro da casa do Senhor porque o meu olho foi mal naquele momento. E muitas vezes a gente está dentro da nossa casa e a gente olha com um olhar maldoso sobre as coisas. Às vezes você tem lá uma roupa, vamos pôr, por exemplo, você tem uma roupa que é basiquinha. E aquela roupa está basiquinha ali e você olha com aquele olhar assim que eu não aguento mais essa roupa. Você coloca aquela roupa e fala assim, nossa, eu preciso de uma roupa nova porque não dá mais para me usar, porque essa daqui está muito feia. Esse é o seu olhar sobre aquilo. Às vezes, a hora que você sai na rua, a pessoa te olha e fala assim, nossa, como está bonita. Nossa, como eu queria ter uma roupa dessa. Então, é tudo a maneira de ver a situação. E agora, irmãos, eu vou para Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Dá uma andadinha aqui, tá? Mas é rapidinho, eu vou demorar um pouco. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O Senhor fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas nessa palavra Ele fala que se o sal estiver estragado, para nada ele serve. Nós somos sim o sal da terra e a luz do mundo, mas nós temos que tomar posse dessa palavra. Porque se, como eu disse na passagem anterior, se tudo a gente olhar com um olhar maldoso, você vai ser maldoso. Então ele mostra aqui que se você recebe a palavra e você não pratica e você é maldoso em todas as coisas, o Senhor te lança fora. E a única coisa que vai acontecer com você é o que está escrito aqui, você vai ser pisado pelos homens. Porque nós somos cristãos e a gente está dentro da igreja. Eu vou para a igreja todo domingo, a semana inteira. Daí chega lá fora, vai no trabalho, vai em qualquer lugar dentro da casa, irmãos. Você não tem autoridade de falar nada, que todo mundo te pisa. A gente, como servo do Senhor, a gente tem que ser respeitado. Mas o respeito a gente só tem quando a gente respeita quem está ao nosso redor. Aqui mostra também, olha só um minutinho. E dá luz a todos que estão na casa. Nós somos a luz dentro da nossa casa. Nós é que damos a luz dentro da nossa casa. Se a gente recebe a palavra aqui e vai embora, ao invés de levá-la conosco e semear dentro da nossa casa, a gente guarda pra gente, nós nos escondemos, sabe? A gente se esconde, a gente recebe a palavra aqui do Senhor. E quantas pessoas têm medo, às vezes, de falar, profetizar alguma coisa dentro da sua casa, profetizar alguma coisa dentro do seu trabalho. Eu passei por essa situação. Eu trabalhei numa empresa que tinha muitas pessoas evangélicas. Muitas. As pessoas me tinham por chata, igual a irmã Roberta disse aqui, ser chatinha. Mas não é, irmãos. Não é que você é chatinho, é porque o brilho de Deus incomoda. Você recebe a palavra aqui, você guarda só para você. O Senhor não quer que você guarde só para você, o Senhor quer que você espalhe. Tinha muita gente evangélica dentro daquele lugar, e quando você falava da palavra de Deus, você acredita que quem não era, não se incomodava, mas quem era se incomodava. Se incomodava, por que ela está falando isso de novo?
Porque ser uma crente aqui dentro é muito fácil. Você senta aqui, igual eu fiz 7 anos aqui dentro, você senta, você escuta a palavra, você glorifica, você fala em mistério, pula e sapateia, e na hora que você sai da porta para fora. Quantas vezes eu estava aqui assim, eu olhava e pulava, sapateava, quando eu saía da porta para fora, eu já estava brigando com o Ramon, eu quero ir embora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegava em casa, não pé de guerra. E aí? A gente escutou, mas não entendeu nada. Daí eu ia ler mais uma parte aqui, irmãos, mas eu já vou pular direto para a última, porque senão não vai dar tempo. Em Mateus 13. Daí aqui vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador veio a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque eles falam por parábolas, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouves, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e o
a gente tem que saber receber a palavra dele. Não adianta você, porque aqui mostrou que quando a palavra vem no nosso coração e você escuta a palavra aqui, mas você não deixa ela entrar no coração. É como se o diabo viesse e catasse ela de você. Você está aqui dentro, mas não está escutando. Nem da porta para fora você leva. Era o que eu fazia. Eu entrava, eu até escutava mais ou menos, mas aquilo não penetrava no meu coração. Aqui mostra que as aves que vêm e comem. E as aves aqui representadas é como se fosse o Satanás que vem e rouba de você. Você está aqui dentro, até é sobre os frutos, e eu não sabia que era sobre os frutos o tema. E mostra no final aqui sobre os frutos também. Perdão, eu pulei a parte aqui, agora fiquei perdida. E aqui cai em pedras, irmãos. E a palavra que cai em pedras, você está aqui dentro, você escuta a palavra, você fica alegre, você fica feliz, glória a Deus, aleluia, porque eu escutei essa palavra, foi muito boa para mim, que veio direcionando naquilo que eu preciso. Você, naquela hora que você escuta, você já fica feliz, mas a primeira luta que vem, você esquece dela. A primeira batalha que vem, você não lembra mais que você escutou aqui dentro. Você escutou, você ficou feliz, mas só que a gente não guarda aquilo dentro da gente. Primeira luta que veio, foi embora. O Senhor falou com você, por exemplo, você veio uma noite, o Senhor falou com você, falou no profundo, e você chorou, e você glorificou a Deus, obrigado, Senhor, porque era isso que eu precisava ouvir. Passou uma semana, você passou pelo mesmo problema, e você não lembrou daquilo que Deus falou com você. Você esqueceu. E aqui mostra o que caiu em meio aos espinhos. Às vezes a gente escuta a palavra de Deus aqui, mas é muito mais fácil você estar numa roda de pessoas e você concordar com elas do que você se opor e ser um chato. Eu entendi como se fosse isso. Você se opor e ser um chato. Muitas vezes eu converso com as pessoas, mas não é você discutir a palavra de Deus. Você não tem que discutir. Mas se aquilo que a pessoa está falando não está na palavra, não é verdade, irmão, você não vai ser um chato se você falar a palavra de Deus. Porque ela, por si própria, ela age. Você não tem que abrir a cabeça da pessoa e jogar lá dentro. Você fala o que você sabe. Ó, você falou assim, mas na palavra de Deus não é assim. É assim, assim, assado. O Senhor não age dessa maneira. Na palavra de Deus diz que o Senhor age assim. Se a pessoa aceitou, bem, irmãos. Se a pessoa não aceitou o seu papel que você fez, você falou a verdade. Porque aqui dentro a gente está para ouvir a verdade. Um dia veio, acho que foi o Renê, veio falar comigo e falou assim: o Senhor vai te usar na exortação. Eu falei assim: meu Deus. Mas eu queria tanto falar no reino, falar que Jesus é lindo. É tão mais fácil falar que Jesus é lindo, que Jesus ele abençoa a gente, que se você entender os pés dele, ele te dá as coisas, e você vai morar na glória, e você vai ser feliz. É tão mais fácil você falar que quando você chegar em casa, lá seu marido vai estar bem, você vai ficar bem pra caramba quando você chegar em casa, vai tudo dar certo. Seria tão bom, irmãos, eu falar isso. Seria tão bom eu falar assim, que nós, irmãs, sabe, Deus vai dar um renovo, é tão gostoso escutar, né? Quando assim a gente está ali, você está passando pela luta, Deus, a pessoa usada aqui em cima fala assim: Deus está te dando um renovo agora, recebe em nome de Jesus. Mas no meu caso não é desse jeito. Sempre quando eu falo a palavra de Deus é exortação. E não é clichê o que as pessoas falam aqui em cima, que primeiro a palavra é para a gente, para depois para vocês. Porque primeiro eu li essa palavra ontem e eu chorei quando eu li. Porque eu precisava disso. Eu precisava ser repreendida porque Deus mostrou para mim como a gente recebe a palavra dele. E daí por último, quando a terra é boa, quando você recebe a palavra de Deus e você tem posse daquilo, você dá bons frutos. E o que
são os nossos bons frutos? Quando passou a terra, quando você é bom, quando você recebe a palavra de Deus, você tem autoridade, você não tem medo, porque você sabe que a palavra dele é verdade, que não há ninguém que possa contestar. Você semeia ela, você fala para as outras pessoas, e esses são os frutos. Porque às vezes uma pessoa ela escuta e não dá importância na hora. Mas eu tenho certeza que com as pessoas que estão aqui dentro, um dia você escutou falar de Jesus. Você não nasceu crente. Por mais que o pai e a mãe sejam da igreja, mas você teve que escutar dentro da igreja para você estar firmado. Então a gente não pode ter medo, a gente tem que semear assim na vida das pessoas. Nós temos que ser essa terra, nós temos que ser a terra boa, a terra que não tem medo, a terra que fala, a terra que com autoridade fala assim: olha, o Senhor pode mudar a sua vida, o Senhor pode mudar seu cativeiro. E a pessoa fala assim: eu sou católica, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não interessa, mas a palavra de Deus diz isso, e o Senhor pode abençoar a sua vida, o Senhor pode mudar seu cativeiro, mas eu sou de tal religião. Amém. Você falou o que você precisava. Quem vai fazer o papel